Boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs, que todos possam ser acolhidos e recebidos com amor e caridade pelos Espíritos que estão nos envolvendo nesse momento. Meu nome é Gilson e fui incumbido hoje com a tarefa de fazer uma palestra com o tema Adão e Eva, para o grupo espírita de amor e caridade, ajudando a caminhar. É bom e é muito salutar que nós percebamos que a própria proposta desse grupo de estudos, desse grupo espírita, como o próprio nome coloca, é ajudando a caminhada. Ele nos traz então um propósito de nos ajudar a pisar nos passos do Mestre, a pisar nos passos que o Cristo nos ensinou e nos deixou para seguirmos. Vamos então, nesse momento, todos entrarmos numa sintonia antes de começarmos a palestra, através de um pensamento de vibração, para que nós possamos então, nessa teia de informação, nessa teia de caridade, de amor, caminharmos juntos, a começarmos então a nos sintonizarmos e pedir ao Pai, ao nosso Pai, que sois todo poder e bondade, que nos dê força a todos que passam pela provação, que dê luz àqueles que procuram a verdade e coloque no coração do homem a compaixão e a caridade. Que dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso e a cura. Que dai, Senhor, ao culpado o arrependimento e ao espírito a verdade, e à criança o guia, e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo, em tudo que criastes. Pai, dai-nos a força para nos ajudar no progresso, a fim de que possamos subir até vós. Dai-nos, Senhor, a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. E assim seja, graças a Deus, dando então agora início ao nosso tema, que, como dissemos, é um tema diferenciado, é um tema onde nós temos a oportunidade de ampliarmos o conhecimento que Jesus nos trouxe. Temos sempre que entender que a doutrina espírita nos dá recursos que nós podemos ampliar os nossos conhecimentos sem estarmos ligados apenas no Evangelho. O Evangelho, ele nos dá um suporte para podermos caminhar. E para podermos entendê-lo, nós precisamos colocá-lo em prática. E para colocar o Cristo, para colocar os seus ensinamentos em prática, nós precisamos construirmos esse Cristo em nós. E para nós construirmos esse Cristo em nós, nós precisamos então desconstruir as ideias que são completamente contrárias ao que o Cristo nos trouxe. Nós sempre buscamos um aprendizado, nós sempre buscamos um diferencial através da doutrina espírita, que não vem trazer para nós uma verdade absoluta, mas que vem trazer para nós a característica de podermos discutir assuntos, de podermos debater ou falar sobre temas que estão dentro do que nós podemos entender do conhecimento da universalidade dos espíritos. Para isso, precisamos então desconstruir ideias para construirmos as novas ideias. Jesus disse que ele não veio destruir a lei, mas ele veio dar uma nova interpretação. E essa é a nossa proposta. Hoje teremos então
como tema Adão e Eva. E esse tema será muito interessante nós falarmos sobre ele, pois nós precisamos entendê-lo para podermos desconstruí-lo e passarmos então a termos então a liberdade de podermos não nos apegar ao misticismo, às ideias mitológicas e às ideias místicas, mas sim a ideia de uma fé raciocinada que nos vai dar liberdade, pois a liberdade ela vem através do conhecimento. Vamos então, dada então essa introdução, aos nossos agradecimentos à espiritualidade, que nós possamos então a partir de agora entrarmos em sintonia e termos então a atenção a esse tema que falaremos a partir de agora, Adão e Eva. Vale ressaltar, e é muito importante isso, que a Bíblia ela foi dividida em 2 livros. O chamado Antigo Testamento, que são uma compilação das 5 obras escritas por Moisés, e o Novo Testamento, que são os adventos e os ensinamentos de Jesus traduzidos pelos pesquisadores e pelos seus apóstolos. Jesus, diferente de Moisés, não escreveu nada, mas ele deixou exemplos. Moisés escreveu 5 livros, chamado Pentateuco Mosaico, que foi então feita uma compilação desses livros e foi criado então a chamada Bíblia ou o Antigo Testamento. Esse livro traz uma série de histórias de cunho mitológicos, histórias fantasiosas que, como disse, precisam ser reconstruídas, elas precisam ser mudadas, elas precisam ser entendidas para que nós possamos então a colocar uma fé de raciocínio, não mais uma fé que era usada para os propósitos da época. Vamos então começar por essa história mitológica de Adão e Eva, para que nós possamos então, no decorrer da nossa palestra, entender por que ela foi feita e porque precisamos ter muito cuidado e muita atenção, pois se trata de algo que influencia as nossas vidas. Segundo a história, segundo as escritas de Moisés, de Abraão, de Isaac, Jacó, começa-se a colocar então a ideia de um Deus homem, um Deus feito à imagem e semelhança de Moisés, um Deus criado por Moisés. Esse Deus é um homem que inclusive tem uma imagem de homem, é um homem branco, alto, um gigante, claro, de barba, que vive nas nuvens e tem todas as características dos seres humanos. Ele se zanga, ele agrada, ele pune, ele premia, ele tem temperamentos muito semelhantes ao ser humano, principalmente ao que era o próprio Moisés. Portanto, Moisés criou um Deus que era a semelhança dele. E para dominar então todo aquele povo cujo qual ele era o líder, ele precisou então criar essas histórias que trazem então esse Deus de punição, esse Deus que é um Deus que Jesus veio e desconstrói ao dizer que Deus é amor. Mas Moisés coloca então esse Deus que curiosamente nós vamos ver a partir de agora, que é um Deus vingativo, é um Deus dos exércitos, é um Deus onde ele cria as coisas e quando não gosta ele destrói as coisas. Vamos então começar a entender e depois raciocinarmos sobre o que vem a ser a mitologia da história de Adão e Eva. Sempre lembrando, gente, que o nosso propósito
não é, fazer pouco do que foi escrito, mas é desmistificar. O nosso propósito é trazer uma doutrina de fé raciocinada. Se nós continuarmos a entender essas histórias mitológicas e hoje efetivamente infantis, nós não vamos ter então a liberdade de podermos entender a proposta de amor e caridade que foi o que o Cristo veio nos trazer. Então, a partir desse momento, vamos entrar então agora no que vem a ser o mito de Adão e Eva e falaremos posteriormente sobre o que essa história veio nos trazer, veio nos ensinar e principalmente desmistificá-la, pois ela trouxe muito mais prejuízos do que propriamente evolução.